Ronaldo Lidório é pastor presbiteriano e missionário ligado à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, IWEC International. Atuou no Noroeste africano por 9 anos como plantador de igrejas e tradutor do Novo Testamento entre o povo Concombas. Desde 2001, serve na região amazônica entre indígenas do Brasil. É consultor nas áreas de missiologia e antropologia para diversas organizações missionárias. Tem sua graduação em teologia, pós-graduação e doutoramento em antropologia e coordena diversas iniciativas de treinamento missionário nessas áreas. Autor de 15 livros, dentre eles Plantando Igrejas, Cultura Cristã, Comunicação e Cultura, Vida Nova e Liderança e Integridade, Betânia. Vamos dar as boas-vindas a Ronaldo Lidório no palco da conferência. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, gente. É realmente um privilégio participar de mais uma conferência de plantação de igrejas. E eu gostaria realmente de louvar a Deus por este movimento, que é um movimento crescente. É um movimento que mistura reflexão teológica com treinamento ministerial e encorajamento pastoral. Portanto, eu creio que estes são dias especiais na sua vida e também na minha vida. Não apenas ouvindo e refletindo, mas sobretudo orando, pedindo ao Senhor direção, graça e interagindo com os irmãos que estão aí na mesma caminhada. Nós temos aí esta particularidade quanto a este grupo que aqui está. Como crentes no Senhor Jesus, nós estamos todos na mesma caminhada. A graça de Deus, ela nos iguala, a graça de Deus também nos humilha e a graça de Deus nos dá esperança. Então, na graça de Deus, nós precisamos realmente da força de Deus para caminhar. E a minha oração por esta conferência de plantação de igrejas é que cada um de nós saia daqui com conhecimento renovado, saia daqui com convicções enraizadas na palavra de Deus, mas saia daqui também com o coração encorajado, porque é certo que todos nós passamos por dias bons e nós passamos por dias maus, e talvez tenhamos aqui irmãos que na vida pessoal, familiar, ou quem sabe ministerial, estão enfrentando o dia mau. E a minha oração é que Deus possa renovar o seu e o meu coração, para sairmos daqui mais animados no Senhor Jesus, com tudo aquilo que Ele tem e tem colocado nas suas mãos, na sua vida, na sua igreja, no seu ministério. O meu desejo nesta tarde é refletir com os irmãos sobre o Evangelho em uma perspectiva teológica paulina e também traçar um perfil sociofilosófico da cultura brasileira e, ao fim, talvez nos últimos 10 minutos, pensarmos juntos em algumas implicações quanto a ser igreja e proclamar o Evangelho do Senhor Jesus nesse contexto, nesse país e nestas cidades onde nós estamos servindo ao Senhor Jesus. E para isso eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. E a primeira parte, que é a reflexão teológica, nós a faremos com base nesse texto. A primeira carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, dos versículos 1 a 5. Nós iremos ler apenas Romanos, capítulo 1, os versículos 1 a 5, ao longo da nossa reflexão. Paulo escreve esta carta, e ele o faz com 2 pressupostos teológicos. São 2 linhas paralelas que caminham e transitam por todos os 16 capítulos desta carta à igreja em Roma. Paulo fala sobre a finalidade da igreja, e ele fala sobre a prioridade da igreja. Quanto à finalidade da igreja, Paulo ele repete 7 vezes nesta carta que a finalidade da igreja é a glória de Deus. Ele vai falar isso no primeiro capítulo e ele vai falar isso no último versículo do último capítulo, que a finalidade da igreja, a existência da igreja, a razão de ser da igreja é a glória de Deus.
Mas se a finalidade da igreja é a glória de Deus, a prioridade da igreja é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E Paulo vai tratar deste assunto não apenas pensando que esta é a prioridade da igreja, mas pensando que nesta prioridade há uma prioridade ainda mais particularizada. Poderíamos falar que é a prioridade das prioridades, que ele vai citar no capítulo 15, no versículo 20, que é não apenas anunciar a Cristo, mas anunciar a Cristo prioritariamente para aqueles que pouco ou nada ouviram do Senhor Jesus. Portanto, nós nos aproximamos dessa carta escrita por Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, à igreja em Roma, com esses dois pressupostos teológicos. A igreja existe, tem como finalidade a glória de Deus. E a igreja existe, é chamada à missão para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Eu gostaria de, nesta primeira parte, nessa reflexão, nesses primeiros 5 versículos, pensar com vocês sobre a natureza do evangelho, sobre a mensagem do evangelho e sobre o efeito do evangelho, o que o evangelho faz. Olhemos o capítulo 1, o versículo 1. Nos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para, o que, irmãos? Estão comigo? O que, irmãos? O evangelho de Deus. Paulo está falando aqui sobre a sua identidade. Ele está falando sobre o seu ministério. E ele está falando sobre a sua mensagem. A identidade de Paulo está aqui relatada no versículo 1, quando ele diz: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. Esta é a sua identidade. O seu relacionamento com Cristo é o que constrói a sua identidade pessoal. E depois de manifestar qual é a sua identidade, ele vai falar sobre o seu ministério. Porque eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, e esta é a minha identidade, eu sou chamado para ser apóstolo. E este apostolado, este ministério de Paulo, é o seu chamado, é o que ele faz, mas não é o que ele é. Na verdade, aquilo que define as nossas vidas, a sua vida e a minha vida, não é o que nós fazemos, não é o nosso ministério, não é o nosso relatório de final de ano, não é o nosso sucesso ou fracasso na plantação de igrejas. O que define a nossa vida é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E é por isso que Paulo começa esta e outras cartas dizendo: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. E ele diz, quanto ao ministério, eu sou chamado para ser apóstolo. E quanto à mensagem, Paulo diz, e separado para o evangelho de Deus. Ele utiliza aqui uma expressão grega idiomática, que é euangelion tou theou, evangelho de Deus. Porque Paulo começa já desde o primeiro versículo a construir essa teologia bíblica quanto ao evangelho. E parece-me que ele quer deixar bem claro que a natureza do evangelho, e olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo, que a natureza do evangelho não é o apóstolo Paulo, nem é a igreja em Roma. A natureza do evangelho é o próprio Deus. Meus irmãos, devido a uma influência teológica liberal nos anos 50, não apenas na América do Norte, mas na América Latina, passou-se a humanizar o evangelho, passou-se a pensar que o evangelho e a igreja são a mesma coisa, e que a igreja é a própria natureza do evangelho. Paulo, ele vem aqui a construir uma teologia na contramão deste liberalismo teológico que nós vivenciamos nas últimas décadas. Ele vem falar que a natureza do evangelho é o próprio Deus, é o próprio Deus. Ou seja, este evangelho, ele pertence a Deus. Este evangelho é a manifestação de Deus. Este evangelho é expandido pelo próprio Deus. E este evangelho, ele aponta para a glória de Deus. Nesta teologia paulina quanto à natureza do evangelho, e a natureza do evangelho é Deus, ele destaca esses 4 pilares principais. O evangelho pertence a Deus, o evangelho é a manifestação de Deus, o evangelho ele se expande por causa de Deus,
E o Evangelho aponta sempre para a glória de Deus. Significa, meus irmãos, que para o apóstolo Paulo, o Evangelho não é a mensagem da igreja sobre Deus, mas o Evangelho é a mensagem de Deus sobre a redenção da igreja. Este é o Evangelho, ele pertence a Deus, é o Evangelho de Deus. Se a natureza do Evangelho é Deus, nós podemos olhar no versículo 2 ao versículo 4, que a mensagem do Evangelho é Cristo. E me acompanhem, meus irmãos, ele diz no versículo 2, o qual foi prometido, ele termina o versículo 1 dizendo, o Evangelho de Deus, e ele vai agora descrever este Evangelho, versículo 2, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas sagradas escrituras. Paulo está dizendo que o Evangelho foi prometido, é um jogo de palavras, ele vai repetir isso também no capítulo 16, a palavra grega para promessa é epangelia, e a palavra grega para evangelho é euangelion. Portanto, a epangelia é a expectativa do euangelion. O evangelho é o cumprimento da promessa. No capítulo 16, ele vai falar que este euangelion, que este evangelho também é um mistério, aquilo que estava oculto e se tornou revelado no evangelho. E a pergunta aqui levantada é justamente esta: se o evangelho é o evangelho de Deus, o que realmente, ou qual realmente é a mensagem do evangelho? No versículo 3, ele começa a nos falar sobre a identidade do evangelho, e ele diz, o evangelho é acerca de seu filho. Isso pode parecer talvez simplista e até repetitivo para nós nessa tarde, mas meus irmãos, para a igreja em Roma, encantada com o apóstolo Paulo e encantada com a sua história, Paulo estava aqui se contrapondo ao pensamento corriqueiro naquela igreja, dizendo em outras palavras, os apóstolos não são o evangelho, nem é a igreja é o evangelho é outra coisa, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Quem é o Evangelho, irmãos? É Jesus. Quem é o Evangelho, irmãos? É Jesus Cristo nosso Senhor. Conhecer o Evangelho é conhecer Jesus. Viver o Evangelho é viver Jesus. Proclamar o Evangelho é proclamar Jesus. E negar o Evangelho é negar Jesus. Portanto, a primeira missão da igreja, visto que a igreja não é o Evangelho é Jesus, a primeira missão da igreja, olhem bem para mim e reflitam comigo nesse momento. A primeira missão da igreja não é proclamar o Evangelho. A primeira missão da igreja não é ajudar o necessitado. A primeira missão da igreja não é adoração. A primeira missão da igreja é morrer. Porque somente morrendo e vivendo em Cristo, nós poderemos fazer parte desta missão de Deus, que comunica o Evangelho de Deus, no mundo de Deus, por meio da igreja de Deus, para o povo de Deus, e ao fim, para a glória do próprio Deus. Nós começamos a participar de maneira profunda da missão de Deus quando nós morremos para nós mesmos. E no nosso coração podemos falar, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu gosto de biografias, estava relendo algum tempo atrás a biografia de George Miller. George Miller foi um homem de Deus. George Miller foi conhecido como um homem de oração. George Miller, ele pastoreou a mesma igreja durante 40 anos e ele fundou vários orfanatos e escolas. George Miller, aos 70 anos de idade, uma idade a qual poucas pessoas chegavam naquela época, naquele período, ele entrou no seu quarto e fez a Deus uma oração.
E a oração de George Miller, depois de mais de 40 anos de ministério, e aos 70 anos de idade, a sua oração foi esta: Senhor Deus, eu estou cansado, eu gostaria de descansar. Mas se o Senhor tiver um outro plano para a minha vida, eu estou pronto, Senhor. E no dia seguinte, um amigo de George Miller foi orar com ele, e Deus colocou no coração daquele homem de Deus um novo ministério. Na verdade, um ministério muito mais desafiador. Dos 70 aos 87 anos de idade, durante 17 anos, George Miller, ele viajou por 42 países, e ele pregou o evangelho face a face para mais de 3 milhões de pessoas. Milhares de pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Milhares de pessoas se entregaram ao ministério do Senhor Jesus pela vida deste homem George Miller. Aos 86 anos de idade, é feita uma entrevista com George Miller por um jornalista cristão, que lhe pergunta: o Senhor é referência nessa geração, o Senhor é referência para pastores, para missionários e para pessoas de oração. Qual é o segredo de George Miller? Ao que ele responde: o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muitos anos atrás, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O evangelho do Senhor Jesus irá transformar pessoas nas igrejas, nas ruas, nas matas, nos desertos, por meio de pregadores, pastores, líderes, missionários, professores, teólogos. Mas este evangelho, que é o evangelho para o mundo perdido, é o mesmo evangelho, que é o evangelho para o seu coração e o meu coração. Então este evangelho precisa primeiramente transformar a nossa vida. Antes de pensar em revitalizar a sua igreja, pense que você precisa quebrantar o seu coração. Antes de pregar sobre santidade na sua igreja, pense que você precisa tornar o seu lar um lugar santo. Eu creio que a mensagem do evangelho é Cristo, e esta não é a mensagem para o mundo, esta é a mensagem de Deus para o povo de Deus, e nós somos o povo de Deus. Se a natureza do evangelho é Deus, se a mensagem do evangelho é Cristo, o efeito do evangelho, qual é o efeito do evangelho, irmãos? É transformação. Transformação. Olhem comigo o versículo 5, é um versículo fantástico. Paulo diz assim, versículo 5, por meio dele, quem é ele aqui? É o Senhor Jesus, e por causa do seu nome, qual é o nome? É o nome do Senhor Jesus. Nós, igreja do Senhor Jesus, recebemos duas coisas: graça e apostolado. Recebemos graça para sermos salvos, recebemos apostolado porque nós temos uma missão, e a missão é esta: para chamar dentre todas as nações um povo. Deus tem um povo, e esse povo está espalhado por todas as nações, para chamar dentre todas as nações um povo, para a obediência que vem pela fé. E é impressionante a expressão hipakoi, que é a expressão traduzida por obediência. Hipakoi significa submeter o espírito, significa submeter o nosso espírito à vontade de Deus. Significa que nós podemos ter outros planos, outros projetos, nós podemos ter outros propósitos, mas no momento em que Deus revela a sua vontade para a sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua família, no seu ministério, na sua igreja, no seu campo missionário, você e eu submetemos o nosso espírito ao Espírito de Deus e falamos: seja feita a tua vontade. O que esse texto está dizendo é que nós somos salvos por causa da graça, mas quando recebemos graça para a salvação, não recebemos apenas graça, recebemos também apostolado, e esta é a missão da igreja: para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência, para submeter o seu espírito à vontade e à verdade de Deus.
Meus irmãos, o Evangelho, ele converte o ser humano em diversas dimensões. O Evangelho converte o ser humano nas suas crenças. Quem se converte e é convertido pelo Evangelho de Deus, passa a crer de maneira diferente. Concordam comigo, irmãos? Passa a crer em coisas que não cria. O Evangelho, ele transforma e converte não apenas a fé e a crença, mas converte também o comportamento. Pessoas começam agora a agir de uma maneira diferente do que agiam antes da conversão. Mas o Evangelho não converte apenas as convicções e o comportamento, mas converte também a cosmovisão. Nós passamos a ver o mundo e o universo ao nosso redor, passamos a ver a história do universo e a nossa própria história com outros olhos. É Paul Hiebert que nos diz que se houver conversão de convicções sem comportamento, o resultado é uma falsa fé. Se houver conversão de comportamento sem convicções, o resultado é uma igreja nominal. E se houver conversão de convicções e de comportamento, mas sem a conversão da cosmovisão, o resultado é uma igreja que tem um evangelho que faz sentido no templo e no culto, mas não faz sentido na universidade, nas ruas, no trabalho e com os vizinhos. Deus e este evangelho de Deus, ele transforma convicções, ele transforma comportamento e ele transforma também a cosmovisão. E o evangelho de Deus é o próprio Senhor Jesus. Nós poderíamos pensar quanto ao evangelho e cultura, que é o nosso tema maior, poderíamos pensar, olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo, poderíamos pensar que o evangelho, ele é supracultural porque ele se destina a todas as culturas da terra. Ele é multicultural porque ele traz pessoas de todos os povos para o Senhor Jesus. Ele é intercultural porque estas pessoas que estão aos pés do Senhor Jesus são igreja e têm relacionamento e comunicação. Ele é cultural porque é o Senhor Jesus encarnado e revelado e manifesto na nossa história e no nosso lugar. Ele é transcultural porque é da comissão e da missão da igreja levar o evangelho de uma cultura para outra cultura, mas por fim ele é contracultural, porque ele alcança o homem e transforma o homem na sua própria cultura. Portanto, este é o evangelho do Senhor Jesus. Eu gostaria, meus irmãos, entrando no nosso quarto ponto, de iniciar uma rápida, apenas sucinta, análise do perfil sociofilosófico da sociedade brasileira. Nós podemos analisar uma sociedade com três abordagens. Uma abordagem mais histórica, quais são os marcos históricos que constroem ou construíram a nossa sociedade hoje. Uma abordagem mais sociocultural, quais são os marcos culturais que fazem com que a nossa sociedade seja como ela é hoje. E podemos usar uma abordagem mais sociofilosófica, quais são os pensamentos e as influências filosóficas que fazem sermos como nós somos hoje. Eu escolhi, por ser uma abordagem mais breve, eu escolhi essa abordagem sociofilosófica. E eu creio que há pelo menos 3 ou 4 elementos desta abordagem, ou deste perfil sociofilosófico da sociedade brasileira, que nós poderíamos pensar rapidamente aqui nesse início de tarde. Eu creio que essa sociedade brasileira tem sido profundamente, gradualmente, mas intensivamente influenciada pelo pós-modernismo. E ela se torna, especialmente a sociedade brasileira urbana, ela se torna cada vez mais pós-moderna. E o pós-modernismo é esta influência sociofilosófica marcada, sobretudo, pela ruptura com a ideia do modernismo quanto a uma verdade dogmática.
Então, no modernismo havia verdades absolutas. O pós-modernismo, ele vem questionar o modernismo e romper com o modernismo, dizendo: não há nenhuma verdade absoluta, ou seja, não há dogmas. Quanto à fé cristã, essa sociedade pós-moderna, que é uma sociedade não dogmática, ela passa a negar no Brasil, especialmente, aquilo que a sociedade brasileira católica, mesmo a não evangélica, cria há 30 anos atrás, que a Bíblia era, no mínimo, um livro especial. Eu era criança, meu pai, pastor presbiteriano, quantas vezes ele entrava em algumas casas para evangelizar, e era uma família católica, ele perguntava: você tem uma Bíblia? Eles respondiam: temos uma Bíblia. Ele então dizia: eu quero ler nessa Bíblia. E a reação daquela pessoa que não era evangélica, mas vinha de um berço católico, era uma reação de uma cultura ainda moderna, não pós-moderna, porque para eles a Bíblia era um livro de referência, ou um livro especial. Hoje não é mais assim. Hoje você vai evangelizar um jovem universitário. Ano passado fui evangelizar, estava dando um curso ali no Mackenzie para missionários. Fui evangelizar um jovem mackenzista em São Paulo, e o pressuposto dele é justamente o contrário, é não dogmático. Não existe uma revelação e uma verdade absoluta. Cada um identifica a verdade que dá significado à sua própria vida e a escolhe. Por isso, meus irmãos, talvez para mim este é o principal ponto, que gostaria de, na trilha, conversar mais com alguns, mas expor rapidamente aqui. Nós desenvolvemos, como igreja brasileira, uma postura mais descritiva de apresentar a palavra de Deus. Isso funcionava muito bem na época moderna, em que a palavra de Deus, ela era vista pelo menos como um livro especial, por aqueles que não eram crentes no Senhor Jesus. Mas em uma época pós-moderna, nós não podemos manter apenas uma exposição descritiva da palavra, nós precisamos também desenvolver uma exposição apologética da palavra de Deus. E a diferença é justamente esta. Em uma exposição descritiva, eu estou falando o que a palavra de Deus diz, mas em uma exposição apologética, eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz e como esta verdade confronta a cultura atual na qual nós vivemos. Portanto, o pós-modernismo é uma dessas influências sociofilosóficas que nos últimos 30 anos tem mudado a maneira do jovem brasileiro, sobretudo, imaginar o que é verdade e onde encontrá-la. A segunda ênfase nesse perfil sociofilosófico da nossa sociedade, ou a segunda influência, é o chamado pluralismo. E o pluralismo, em um contexto pós-moderno, ele é o esvaziamento dos dogmas, mas associado à tolerância e à diversidade. A forma plural de pensar foi influenciada pelo movimento socio-religioso do século XVIII, ainda do século XVIII, que passou a aceitar duas formas distintas de responder a perguntas da realidade humana, a partir da Bíblia e a partir da natureza. Hoje, nessa sociedade brasileira pluralista, nós vivenciamos isso também muitas vezes. Duas maneiras, até mesmo nas igrejas, de se responder a perguntas culturais. Algumas perguntas são respondidas pela Bíblia e outras perguntas são respondidas pela cultura. Isso mostra que, como igreja brasileira, nós estamos, em certa medida, em um movimento sincrético, na medida em que nós achamos que cultura e evangelho dialogam. Meus irmãos, eu não creio que evangelho e cultura dialoguem. Eu creio que o evangelho define a cultura e redime a cultura. A cultura não explica o evangelho explica a cultura. Quanto à fé cristã, pela influência pluralista,
A igreja brasileira passou, ou a sociedade brasileira passou, sobretudo, a ter uma aversão ou a negar o pecado. Porque me acompanhe nesse pensamento pós-moderno, sem uma realidade, ou uma verdade absoluta, e não apenas pós-moderno, mas também pluralista, em que há maneiras diferentes de se abordar perguntas diferentes. Eu creio que o assunto, o tema bíblico mais questionado é justamente o pecado. Há dois antropólogos, um americano e um inglês, que na década de 50, eles tentaram, e com uma boa margem de sucesso, eles têm conseguido desaparecer com a diferença, fazer desaparecer a diferença entre a discordância e a discriminação. E isto é resultado de uma comunidade, uma sociedade, uma cultura pluralista. Ou seja, na nossa cultura pluralista, qualquer discordância quanto a um evento social, um fato social, por exemplo, pensemos como igreja evangélica brasileira, a homossexualidade, o sexo fora do casamento, o aborto, qualquer questionamento da igreja brasileira sobre estes fatos sociais não será percebido pela sociedade como discordância, mas sim como discriminação. E parece-me que essa é uma característica da nossa época, o rompimento, o desaparecimento desta distinção entre discordância e discriminação. Eu estava em uma igreja há uns 2 anos atrás, fui pregar em um culto de domingo à noite. Era uma igreja nova, uma igreja grande, mas cheia de recém-convertidos. E antes de pregar, um dos líderes da igreja me segurou pelo braço e disse: Ronaldo, esquecemos de lhe avisar, mas aqui na igreja nós evitamos usar o termo pecado para não constranger as pessoas. Vocês acham que essas influências sociofilosóficas não estão entrando em nossas igrejas? E em nossos púlpitos muitas vezes? Por isso é necessário a reflexão bíblica e teológica. Não apenas uma sociedade pós-moderna, pluralista, mas uma sociedade também mística. O misticismo, a rigor, os antropólogos não vão concordar com isso, mas eu creio que o misticismo, a rigor, é uma crença. É uma crença na existência de algo além do visível e compreensível, ou seja, a crença no mistério. Vem do grego místicos e se baseia esse misticismo em 2 características. Em primeiro lugar, a verdade espiritual possui muitas formas e manifesta-se em todas as religiões. Em segundo lugar, a verdade espiritual não é uma verdade racional e nem histórica, mas é uma verdade pessoal e sensorial. Portanto, ela é plenamente individual. Meus irmãos, o misticismo é o sistema religioso perfeito para uma sociedade pós-moderna e plural. Em primeiro lugar, não necessita de revelação. Em segundo lugar, rejeita uma proposta dogmática. Em terceiro lugar, fundamenta-se na experiência individual. Quanto à fé cristã, o misticismo não nega Cristo, mas nega a singularidade de Cristo. Parece-me, se vocês estão me acompanhando, que essa influência sociofilosófica que está modelando a nossa cultura e influenciando, em certa medida, nossas igrejas, passa a negar 3 coisas essenciais: a Bíblia como revelação dogmática, o pecado como sendo algo que nos afasta de Deus, e a singularidade de Jesus, porque Jesus para o místico é um caminho interessante, é um belo caminho, e é um caminho especial, e até mesmo espiritual, mas jamais será o único caminho. Por isso eu estou convencido, meus irmãos, pensem comigo nesse momento, eu estou convencido que doravante nós precisamos desenvolver uma exposição apologética da palavra de Deus, para as nossas igrejas, os nossos jovens e a sociedade brasileira, mostrando o que a palavra de Deus diz e como essa palavra de Deus confronta a nossa cultura, os nossos fatos sociais e a nossa própria sociedade. Gostaria de rapidamente apenas mencionar alguns efeitos desta influência sociofilosófica na igreja.
O pós-modernismo, no meu entender, tem gerado, em certa medida, uma igreja brasileira narcisista. Porque o pós-modernismo nega uma verdade absoluta e se separa da verdade absoluta de Deus e destaca, em lugar dessa verdade absoluta, o homem. É um movimento que gira em torno do próprio homem. Uma igreja narcisista é uma igreja que fala mais da igreja do que de Jesus Cristo. Uma igreja narcisista é uma igreja que levanta mais a sua bandeira denominacional do que a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma bandeira narcisista é uma bandeira que fala mais sobre os seus heróis da fé, seus pastores, missionários e profetas e teólogos, do que Jesus Cristo nosso Senhor. Uma igreja narcisista é uma igreja em que os crentes da igreja fazem qualquer coisa e trabalham arduamente, desde que sejam bajulados pelo pastor da igreja. Uma igreja narcisista é uma igreja onde o pastor ele está satisfeito com o seu ministério, desde que ele tenha todo o destaque na igreja, no culto, no dia a dia, e seja insubstituível. Eu creio que, em certa medida, este é um grande perigo. O pluralismo, em certa medida, está gerando uma igreja potencialmente hedônica. Uma igreja orientada muito mais pela satisfação pessoal do que pela verdade da palavra de Deus. Uma igreja que se torna um ambiente de conforto, e se não for confortável, eu não vou mais para a igreja. Se não climatizarem a igreja, até dezembro deste ano, eu irei para a igreja vizinha. Se o pastor continuar pregando 1h10 e não 42 minutos, como eu sugeri, eu não vou mais dizimar nessa igreja. Se não houver um bom apoio com criança, com jovem, etc., se eu não me sentir em um bom clube cristão, eu não participo mais. O hedonismo é algo sério, que nasce deste pensamento mais pluralista e que tem transformado as nossas igrejas em ambientes de conforto pessoal e não de confronto com a palavra de Deus. Meus irmãos, a igreja, ela gera adesão, mas o evangelho gera transformação. Nós não podemos orientar nosso ministério apenas pelo critério da adesão, do crescimento, da multidão, dos números. Nós precisamos orientar nosso ministério pelo princípio do evangelho. Se Deus enviar uma multidão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Parte do meu ministério hoje é dar treinamento em plantio de igrejas em locais que nós chamamos de regiões áridas, onde a igreja não tem crescido. A igreja tem crescido em quase todo lugar do mundo, louvado seja Deus por isso. Mas há 40 regiões no mundo hoje onde a igreja não tem crescido. No Oriente Médio estive dias atrás dando treinamento para missionários em uma cidade com 1.500.000 pessoas e com uma força missionária ali atuante há 50 anos e há ali apenas 12 crentes locais no Senhor Jesus. No Noroeste africano, há 2 anos atrás, dei um treinamento para uma equipe missionária suíça que trabalha plantando igrejas e evangelizando uma ramificação da tribo Fula, e eles trabalham no mesmo lugar, com a mesma tribo, há 35 anos. Fizeram de tudo, traduziram a Bíblia, traduziram o filme Jesus, evangelizaram aquele grupo todo, há 35 anos, ninguém se converteu. Eu perguntei à líder daquela equipe missionária, que era uma senhora suíça. Ela chegou há 35 anos atrás, uma mocinha, hoje é uma senhora. Eu perguntei, o que fazer? E ela respondeu, continuar pregando o evangelho de Deus até Deus transformar vidas nesse lugar. Nós não podemos negociar a pregação do evangelho. Se falar contra o pecado humano, tira gente da igreja, meus irmãos, a igreja é de Deus. O evangelho é de Deus. E seu ministério foi dado por Deus. Uma igreja narcisista é resultado dessa ênfase pós-moderna. Uma igreja hedônica é o resultado dessa ênfase mais plural. Eu diria que uma igreja triunfalista é resultado dessa ênfase mais mística na sociedade brasileira. Nós vemos isso muitas vezes em denominações mais neopentecostais,
onde o triunfalismo está ligado a um preceito, uma expectativa de ter sempre sucesso de acordo com os planos humanos. Mas também em igrejas mais ortodoxas, o triunfalismo ele pode ser produzido pela valorização da forma em detrimento do significado, em estar tão contente com a forma de culto, que a forma de culto já é suficiente, mesmo que não haja em nossos corações uma verdadeira adoração. E esses elementos, o pós-modernismo, que produz o narcisismo, o pluralismo, que produz o hedonismo, o misticismo, que produz o triunfalismo, todos eles se tornam os elementos da antimissão, porque uma igreja que é narcisista, que é hedônica, que é triunfalista, esta igreja não proclama o evangelho nem do outro lado da rua, quanto mais do outro lado do mundo, porque essa igreja pensa apenas, no máximo, na própria igreja local. O que confronta essas verdades e essas realidades, meus irmãos, não é o pensamento intelectualizado, mas é o evangelho do Senhor Jesus. Eu gostaria de encerrar trazendo 5 sugestões rápidas para vocês. Conseguem ler lá atrás? Eu vou ler para vocês. Em primeiro lugar, primeira sugestão: leia e leve a sua igreja a ler toda a Bíblia, porque a verdade de Deus está espalhada por toda a palavra. Meus irmãos, isso é essencial, lermos toda a palavra de Deus. Número 2, reflita e ensine a igreja sobre o evangelho, sua natureza, sua mensagem e seu efeito transformador. É importante que a igreja conheça o evangelho, que a transformou e que transforma o mundo, todo aquele que crê e redime o universo para a glória de Deus. Número 3, terceira sugestão: identifique as influências históricas, culturais e filosóficas sobre a igreja. Influências sobre a igreja. E diferencie aquilo que o evangelho afirma e aquilo que o evangelho condena e como o evangelho redime. Nós precisamos, em uma perspectiva mais apologética, entender o evangelho, compreender a cultura e ensinar para a igreja como a cultura é transformada pelo evangelho. Sugestão número 4: apresente a palavra descritivamente, as verdades de Deus, e também apologeticamente, como estas verdades confrontam as verdades humanas. Sugestão número 5: clame ao Senhor para que o hedonismo, narcisismo e triunfalismo não se enraize na igreja, a partir do nosso próprio coração. Do nosso próprio coração. Porque, meus irmãos, nós estamos aqui aprendendo e relembrando coisas a ensinar à igreja, mais coisas a confrontar o meu coração e o seu coração. Eu encerro apenas partilhando com vocês algo que me impactou no ano passado, em um desses treinamentos de plantio de igreja. Eu estava no Oriente Médio, fui convidado por um grupo de 40 e poucos missionários europeus para dar um treinamento sobre plantio de igreja em regiões áridas. E naquela região, por motivo de segurança, sem citar o país, mas em uma certa região no Oriente Médio, onde estão trabalhando aqueles 40 missionários, a cerca de 30 quilômetros de onde está atuando o Estado Islâmico. Durante as noites podíamos ouvir tiros, às vezes bombas, a 30 quilômetros. E ali eu fiquei engasgado com e constrangido com aquela situação em trabalhar e ter um seminário em um dos lugares, naquela época, um dos lugares mais perigosos do planeta Terra. E eu notei que aqueles missionários estão ali, e ali estão até hoje, não sozinhos, mas com suas famílias e crianças pequenas. Visitei diversas casas, e em toda casa missionária havia uma mala pronta, empacotada, e o carro abastecido. A qualquer sinal de que os terroristas estão chegando, se aproximando, eles sairiam para uma rota pré-estabelecida de fuga. Ali, depois daquele seminário, com aquela pergunta engasgada, eu perguntei aos missionários: por que vocês ainda estão aqui? Com o Estado Islâmico às portas, em um dos lugares mais perigosos
de se estar ainda mais com família e crianças pequenas, por que vocês ainda estão aqui? E eles responderam: nós estamos aqui porque tivemos mais oportunidade para falar de Jesus nos últimos 6 meses do que nós tivemos nos últimos 10 anos. Com esse caos do terrorismo islâmico, os islâmicos moderados, eles têm batido na nossa porta e nos perguntado: você conhece Jesus? Pode me falar de Jesus. Tivemos a oportunidade de falar de Jesus nos últimos 6 meses do que nós tivemos nos últimos 10 anos. A natureza do Evangelho é Deus. A mensagem do Evangelho é Cristo. E o efeito do Evangelho é profunda e eterna transformação. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Eu gostaria de gastar 1 minuto com você em oração. Eu gostaria que você pudesse orar pela sua vida. Nessa altura do congresso já ouvimos tantas coisas, já refletimos, já pensamos, já concluímos, já interagimos com outras pessoas. Talvez haja alguma coisa específica no seu coração que você gostaria de apresentar perante o Senhor nesse momento. Alguma coisa específica em seu coração. E nós estamos aqui entre irmãos e todos em casa. E uma coisa boa aqui da conferência de plantação de igrejas é este sentimento de que nós estamos mesmo em família em casa. Então nós temos liberdade e todos dependentes da graça de Cristo. Se há alguma coisa pessoal na sua vida e no seu coração, pessoal, que você gostaria de colocar perante o Senhor nesse momento, eu gostaria de orar com você, eu gostaria que nós orássemos juntos. Algo pessoal, seu próprio coração, que ao longo desses dias Deus tem te lembrado, e você deseja colocar isso perante o Senhor, dizendo: Senhor Deus, este assunto precisa ser transformado pelo Senhor e eu não posso fazer isso. Se é esse o seu caso, fique de pé onde você está rapidamente, nós vamos orar juntos. Se há alguma coisa específica, bem específica, você trouxe no seu coração, está sendo lembrado, e esta conferência está sendo aquela oportunidade de você parar com a corrida da vida, com o burburinho da vida e refletir, e Deus está trazendo à sua vida e à sua mente este assunto para ser tratado por Ele, quem transforma as convicções, o comportamento e a cosmovisão é o Evangelho, e o Evangelho é o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos neste início de tarde, porque o Senhor é o nosso Deus, e é Deus no qual nós podemos verdadeiramente confiar. Nós confiamos no Senhor. E muito mais do que isso, nós dependemos do Senhor. Para todas as coisas. Para crer, dependemos do Senhor para entender, dependemos do Senhor para sermos transformados, dependemos do Senhor para estar à frente de um ministério, dependemos do Senhor para continuar caminhando. Talvez haja, Senhor Deus, e certamente há aqui nesta tarde, irmãos e irmãs, que aqui chegaram e apesar do sorriso no rosto, apesar dos abraços, durante os intervalos das conversas animadas, só o Senhor conhece cada coração. Ó Deus, os corações que estão aqui quebrados, os corações que estão aqui abatidos, os corações que precisam ser transformados em uma área específica da vida. E eu creio que o Senhor nos trouxe a esta conferência com vários propósitos, e talvez um propósito seja este: tratar de uma área que precisa ser transformada em nossos corações. E nós queremos apresentar irmãos e irmãs queridos no teu trono de graça, pedindo que o Senhor mesmo, com teu evangelho, mude aquilo que precisa ser mudado. Encoraje aquele que está abatido, levante aquele que está caído, e que tudo seja feito para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos.